Na temporada passada eu fiz um vídeo sobre o arrebatamento secreto. Se você não viu ou se você quer relembrar, eu vou deixar ele como recomendação na tela final desse vídeo aqui. Nele eu falei brevemente a respeito do dispensacionalismo e hoje eu decidi explicar para vocês em detalhes do que se trata. Se você já ouviu falar, mas nunca entendeu direito esse assunto, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O dispensacionalismo é uma teoria escatológica que divide a história da humanidade em 7 dispensações. A palavra dispensação deriva de um termo latino, que significa administração ou gerência. Mas no contexto de que estamos falando, se refere a eras, épocas ou períodos. Essas eras representam diferentes formas de interação de Deus para com a raça humana, a partir de pactos que foram feitos entre eles. Em outras palavras, toda a história da humanidade é dividida em 7 períodos, e cada um deles começa com uma aliança entre Deus e o homem. Depois que o homem quebra essa aliança, segue-se o julgamento de Deus sobre ele, e começa-se então um novo período. Em cada um desses períodos, Deus teria uma forma diferente de lidar com a humanidade, e cada dispensação pode ser considerada uma prova para o homem, e como sempre termina em juízo, demonstra o seu completo fracasso. De acordo com essa interpretação, 5 dessas dispensações ou períodos de tempo já se consumaram. Estaríamos vivendo hoje no que seria a 6ª dispensação, cujo término se daria muito em breve, e a 7ª e última dispensação seria ainda no futuro. Esse sistema de interpretação surgiu por volta do ano 1825 em Dublin, na Irlanda, quando diversos cristãos protestantes, sem ligação com nenhuma denominação, se juntaram em um grupo que posteriormente ficou conhecido como Assembleia dos Irmãos, ou Irmãos Plymouth. Entre os fundadores desse movimento, há um nome que já conhecemos: John Nelson Darby, ministro de uma igreja anglicana e que, insatisfeito com suas doutrinas, se juntou aos irmãos em 1827. Os primeiros irmãos eram anteriormente membros da igreja anglicana na Inglaterra e também de igrejas protestantes livres, que começaram a se reunir em pequenos grupos na Irlanda e na Grã-Bretanha. Eu tô achando essa luz meio ruim. Melhorou? Não muito, né? Mas vamos lá. O movimento rapidamente ganhou adeptos em áreas historicamente não protestantes, como o Oriente Médio, Índia, China e Filipinas. E suas congregações consistiam sempre em pequenos grupos. Mais ou menos em 1830, Darby já era o principal líder dos irmãos, dada a sua capacidade de organização e excelente escrita. A principal característica dos irmãos era a sua ênfase nas reuniões semanais de estudo bíblico. Eles tinham total desprezo por qualquer tipo de organização denominacional e afirmavam estar regressando à forma simples de culto, praticada pelos apóstolos na era da igreja primitiva. Com o passar dos anos, o grupo passou por várias divisões. Entre elas, os irmãos abertos e os irmãos exclusivos, que surgiram em 1848. Em 1878, o movimento chegou ao Brasil, através do missionário inglês Richard Houghton, que fixou suas raízes no Rio de Janeiro. Em 1896, outro missionário inglês de nome Stuart Edward McNair plantou várias igrejas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, calcula-se que haja cerca de 756 templos espalhados pelo nosso país. Uma curiosidade é que o ocultista mundialmente conhecido como Aleister Crowley cresceu na comunidade dos irmãos exclusivos antes de voltar-se ao satanismo. Um grande fator que contribuiu bastante para a propagação da doutrina dispensacionalista foi a Bíblia de Referência Scofield, ou a Bíblia de Estudo Scofield, sobre a qual eu falei também no vídeo do Arrebatamento Secreto. Essa Bíblia é, na verdade, uma outra versão da Bíblia King James,
porém com anotações feitas por Scofield, na linha de interpretação dispensacionalista. Cyrus Scofield era advogado e político antes da sua conversão. 3 anos depois, ele foi ordenado ministro congregacional e, mesmo sem nenhuma formação teológica, escreveu a sua Bíblia de estudo. Muitos estudiosos chegam a afirmar que, se Cyrus Scofield tivesse feito suas anotações em um livro separado e não nas páginas da Bíblia, muito provavelmente os seus escritos não teriam alcançado tanto sucesso. Mas colocar suas crenças ao lado de escritos de Paulo e Pedro, por exemplo, fizeram com que aqueles que têm essa Bíblia como base de estudo recebessem suas anotações com o mesmo valor e com a mesma autoridade dos textos da própria palavra de Deus. Voltando à origem do dispensacionalismo, pesquisadores argumentam que Darby começou a desenvolver o seu pensamento dispensacional enquanto se recuperava de um acidente de equitação. Meditando no capítulo 32 do livro de Isaías, ele se deu conta de que havia uma dispensação diferente chegando e passou a afirmar que havia redescoberto verdades que ficaram perdidas ao longo da história por causa do ensino tradicional do cristianismo. Embora não fosse o foco no início, não demorou para que o tema da volta de Cristo se tornasse assunto principal em seus grupos de estudo, o que levou ao desenvolvimento de uma nova interpretação bíblica. Falando um pouco da teoria em si, o sistema dispensacionalista está construído sobre 3 pilares básicos. Número 1. Uma interpretação estritamente literal das Escrituras. Isso quer dizer que todas as profecias do Antigo Testamento com relação a Israel deverão se cumprir literal e incondicionalmente em Israel como nação ou povo terreno. Portanto, nenhuma promessa do Antigo Testamento se refere à Igreja de Cristo, pois isso violaria o princípio da literalidade. Um exemplo simples: se o Antigo Testamento afirma que Israel vai possuir a terra prometida para sempre, significa que a nação de Israel, os judeus, deverá possuir perpetuamente aquela porção geográfica do Oriente Médio. Se alguém disser que Israel se trata hoje de uma nação espiritual, ou que a terra que os israelitas possuíram era um tipo de antecipação da Nova Jerusalém Celestial, estará violando esse conceito. Para ilustrar essa crença, os dispensacionalistas utilizam bastante essa afirmação. As profecias do Antigo Testamento com respeito à primeira vinda de Cristo foram todas cumpridas literalmente. Não há cumprimento não literal dessas profecias no Novo Testamento. Número 2. Uma dicotomia rígida entre o Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Basicamente, todo dispensacionalista segue essa regra. Israel significa Israel, igreja significa igreja, e nega qualquer relação entre os dois, afirmando que no Antigo Testamento não há nenhuma profecia que se refira à igreja. De acordo com o dispensacionalismo, as profecias do Antigo Testamento teriam sido feitas a Israel como nação terrena, e devem se cumprir literalmente em Israel como nação terrena. Isso significa que os chamados santos do Antigo Testamento não fazem parte daquilo que o Novo Testamento chama de igreja, a noiva ou corpo de Cristo. Israel seria o povo terreno de Deus, enquanto a igreja seria o corpo celestial. Dispensacionalistas do modelo clássico, como Scofield, por exemplo, eram da opinião de que a semente terrena, Israel, passará a eternidade na nova terra, e que a semente celestial, a igreja de Cristo, passará a eternidade nos céus. De acordo com essa interpretação, a igreja mantém com Deus uma relação totalmente distinta de Israel. Assim como Israel, ela também teria recebido promessas especiais. Mas as semelhanças terminam aí, pois ao contrário de Israel, que é constituído somente pelos descendentes de Abraão, a Igreja de Cristo não faz distinção entre judeus e gentios. A relação com Deus não se constitui através de um concerto, e sim através de um nascimento. E no lugar de recompensa pela obediência, de grandeza e de riquezas terrestres como foi prometido a Israel, a igreja é instruída a se contentar com alimento e vestimenta, e esperar perseguição e ódio. Resumindo, do mesmo modo que Israel está ligado a coisas terrestres, a igreja está ligada a coisas espirituais e celestiais. Então, no que se refere ao futuro de ambos, a igreja seria arrebatada inteiramente da terra, mas Israel restaurado herdaria esplendor e poder terreno.
Em uma de suas obras, Scofield declara: a Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, é a noiva, a esposa do Cordeiro, para quem são os novos céus, enquanto que a nova terra será para Israel. O tabernáculo de Deus estará com eles, e será o seu Deus. As bênçãos espirituais e celestiais distintivas do Novo Testamento são para a igreja, aquelas outras da terra e sobre a terra para Israel. Número 3. A teoria de que o período da igreja é um parêntese imprevisto no programa judaico profetizado no Antigo Testamento. Isso significa que, como a igreja não foi profetizada no Antigo Testamento, Israel espera a retirada dela da terra para que seja chamado de novo à cena, a fim de desempenhar o seu papel no programa divino. Os dispensacionalistas concluíram que o período da igreja só foi inserido nesse programa devido à rejeição do Messias pelos judeus. Se eles não tivessem rejeitado a Jesus, a era do reino judaico teria começado na primeira vinda de Cristo. Com essa rejeição, houve um intervalo, uma interrupção nos planos de Deus para os judeus, para que aqueles que aceitaram o Messias, ou seja, a igreja, tivessem a sua vez. Esse plano, então, deverá ser retomado após o arrebatamento, ou seja, no fim da dispensação da igreja. De acordo com o dispensacionalismo, tanto o judaísmo quanto o cristianismo contêm aspectos que são comuns a ambos: Deus, a santidade, Satanás, o homem, o pecado, a redenção pelo sangue, a responsabilidade humana e os assuntos da eternidade. Contudo, eles possuem diferenças tão vastas que não poderiam se juntar. Cada um estabelece a sua base de relacionamento entre Deus e o homem. O judeu por nascimento físico, o cristão por nascimento espiritual. Cada um contém suas próprias instruções para a vida de seus adeptos. A lei para Israel, os ensinos da graça para a igreja. Há também uma forma mais recente do dispensacionalismo, conhecida como neodispensacionalismo, que crê que os santos de todas as épocas vão estar juntos na nova terra na eternidade, mas mantém a mesma dicotomia por excluir da igreja, ou seja, do corpo e da noiva de Cristo, os santos do Antigo Testamento, assim como os santos da Grande Tribulação e do Milênio, ou seja, os judeus convertidos nesse período. O já falecido John Dwight Pentecost, teólogo e autor americano não dispensacionalista, explicou melhor essas afirmações. As bodas do Cordeiro são um evento que, evidentemente, envolve somente Cristo e a Igreja. Embora seja impossível eliminar os santos do Antigo Testamento e da tribulação do lugar de observadores, eles não podem estar na posição de participantes do evento em si. Já deu para entender um pouco a teoria, né? Então agora vamos conhecer as 7 dispensações em que são divididas a história da humanidade. Primeira dispensação, Era da Inocência. Começou com a criação de Adão e acabou com a sua expulsão do Jardim do Éden. Adão era considerado inocente e por isso era ignorante sobre o bem e o mal. Ele e Eva desobedeceram a Deus e o desfecho da história você já conhece. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem e seus efeitos desastrosos, e terminou com o juízo de Deus sobre ele. O Senhor o lançou fora. Segunda dispensação, Era da Consciência. Começou com a expulsão do Jardim do Éden, na consciência do bem e do mal, e terminou com o dilúvio. Com a queda, Adão e Eva não só adquiriram, mas transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Isso lhes deu a base para o julgamento moral, ou seja, foi dada ao ser humano a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. Como nesse período não havia nenhuma instituição de governo ou lei, o resultado foi que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Essa era se encerrou com um novo juízo de Deus, o dilúvio. Terceira dispensação, Era do governo humano. Começou com o dilúvio e terminou com a confusão das línguas. Do terrível dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, Noé e sua família, para as quais ele deu a terra purificada, e também poder para governá-la. Mas a tentativa dos ímpios no Monte Sinai de se tornarem independentes de Deus fez essa era terminar com um novo julgamento.
a confusão das línguas durante a construção da Torre de Babel, e o Senhor os espalhou por toda a face da terra. Quarta dispensação, Era da Promessa. Começou com Abraão e terminou com a escravidão no Egito. Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. Algumas das promessas feitas a ele e seus descendentes foram gratuitas e incondicionais, mas outras foram condicionadas à fé e à obediência dos israelitas. Por causa da constante desobediência do povo, essa era termina novamente com o julgamento de Deus sobre eles, o cativeiro no Egito. Quinta dispensação, Era da Lei. Começou no Sinai e terminou com a expulsão de Israel e de Judá da terra de Canaã. Deus, em sua infinita graça, libertou Israel da mão do opressor, e no deserto do Sinai lhes apresentou a lei. Mas a história de Israel em sua peregrinação pelo deserto é um longo registro de violações dessa lei. Depois de muitas advertências, Deus encerrou essa era com o seguinte julgamento: primeiro Israel, depois Judá, foram retirados de sua terra, em uma dispersão que durou muito tempo. Sexta dispensação, Era da Graça. Começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento de sua igreja. Portanto, teoricamente, seria a dispensação na qual estamos vivendo agora. A morte de Jesus Cristo teria introduzido a humanidade numa época de pura graça, palavra que significa favor imerecido, onde Deus oferece virtude ao invés de exigir virtude. A salvação agora é oferecida mediante o reconhecimento do pecado, junto com o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Embora, de acordo com a crença, nós ainda não tenhamos chegado ao final dessa era, o resultado previsto dessa prova é o julgamento de Deus sobre um mundo incrédulo e uma igreja apóstata. E o evento final dessa era será o retorno de Cristo. Sétima dispensação, Era do Reino. Começará com a segunda vinda de Cristo e terminará com o julgamento do grande trono branco. É conhecida também como a dispensação do milênio. Depois dos julgamentos que acompanharão o retorno de Jesus Cristo à Terra, ele reinará sobre ela durante 1000 anos. Mas Satanás, que estaria aprisionado, será solto por um certo tempo e reunirá as nações para batalhar contra o Senhor e os seus santos. Essa última dispensação terminará como todas as outras, com um julgamento. Um grande trono branco será estabelecido, os mortos serão ressuscitados e definitivamente julgados, e em seguida virão um novo céu e uma nova terra. Ufa! Agora eu acho que você já consegue compreender bem a crença dispensacionalista. E como você já deve imaginar, obviamente nem todo mundo concorda com ela. Em primeiro lugar, porque, para os não dispensacionalistas, a história da redenção compreende apenas 2 pactos, 2 alianças entre Deus e a humanidade. O primeiro seria o pacto das obras, que Deus teria feito com Adão no Jardim do Éden e que acabou gerando todo o caos no mundo. E o segundo, o pacto da graça, feito por Jesus Cristo em seu plano de redenção. De acordo com os não dispensacionalistas, Deus sempre teve um único povo, uma única nação, e não há distinções entre judeus e cristãos. O plano de salvação seria o mesmo para todos. E a morte de Cristo para a redenção da humanidade não teria sido um plano B na história. Isso porque a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Para amparar essa visão, utiliza-se muito o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 17 ao 24, em que vemos Israel como a oliveira em que os gentios foram enxertados. Mas o texto fala de uma única oliveira. Em segundo lugar, imediatamente após a queda do homem, Deus veio a ele com a promessa de um Redentor, através de quem ele poderia ser salvo. Essa promessa de redenção através da semente da mulher torna-se agora o tema de toda a história do povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. O conteúdo central das Escrituras é o modo como o homem pode salvar-se através de Jesus Cristo em todos os diversos períodos da história de sua existência. Apesar das diferentes maneiras de lidar com a humanidade, há apenas uma aliança de graça que Deus fez com o seu povo. No Antigo Testamento,
trata do período das sombras, ou seja, do período que apontava para um futuro cumprimento da redenção, enquanto que o Novo Testamento descreve o exato período desse cumprimento, mas a aliança da graça é uma só em ambas as eras. E em terceiro lugar, o dispensacionalismo é uma forma de interpretação bíblica muito mais nova do que todas as outras visões teológicas. Embora os não dispensacionalistas não afirmem categoricamente que tudo o que é novo deve ser descartado, afirmam que deve-se desconfiar de algo que contradiga tudo o que grandes teólogos estudaram por mais de 1800 anos. Como disse Spurgeon, não há nada de novo na teologia, exceto o que é errado. Eu espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco sobre a doutrina dispensacionalista e eu espero você aqui nos comentários para deixar a sua opinião sobre ela. Se você concorda ou se você discorda, sempre com respeito para não magoar os coleguinhas. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no canal. E a gente se vê na próxima segunda. Eu sou a Thaís Manóquio em Curiosidades Teológicas.